Muito bem. Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre princípios de higiene, tá? O que seria isso? São conceitos que a gente tem que ter e práticas que a gente tem que adotar nos processos de higienização. Então, a gente vai começar a falar sobre a higiene, os cuidados que a gente tem que adotar tanto no nosso estabelecimento comercial, numa indústria, ou cuidados que a gente tem que ter em casa, né? Então, a gente vai falar desses princípios de higiene. Além dos conceitos que nós temos que ter para entender essas práticas que a gente tem que adotar, a gente vai falar um pouquinho também sobre tanto os detergentes que são utilizados no processo de limpeza, quanto os sanitizantes, né? Então, os produtos que a gente utiliza para limpar e sanitizar tanto seja ambiente, quanto utensílios, equipamentos, né? Ou para fazer uma sanitização em casa. Eu vou pedir para vocês também que a gente discuta um pouquinho, a gente vai começar a direcionar a nossa aula para a parte de serviços de alimentação, que pelo que eu vi o perfil dos alunos, a maioria tem interesse nessa área de serviços de alimentação ou trabalha com a parte de higiene doméstica, né? Então, que é os cuidados que a gente tem que ter no processo de elaboração do alimento, tá bom? Então, na nossa primeira aula, a gente falou o quê? Que ah, dentro desse ambiente que a gente vai elaborar os alimentos, existem perigos, né? Perigos químicos, perigos físicos e perigos biológicos. Os perigos químicos, como a gente já viu, né, são resíduos químicos que podem ficar no alimento. Pode ser algum herbicida, algum fungicida, pode ficar resíduos do processo de sanitização ou algum detergente que ficou, que não foi feito um processo de limpeza adequado. Então, são produtos químicos que podem causar algum malefício para a nossa saúde. Perigos físicos, né, são partículas físicas que vão ficar no alimento, que podem entrar dentro do processo de fabricação e que podem causar alguma injúria, podem causar algum machucado, alguma coisa assim no alimento e muitas vezes ser porta de entrada também de muitos micro-organismos patogênicos. E existem também os perigos biológicos, né? Então, que são micro-organismos que podem estar presentes no alimento ou eles podem ser contaminados ao longo do processo de elaboração e esses micro-organismos eles podem causar tanto doenças alimentares, né, como a gente viu na nossa última aula. Então, ele pode causar doenças alimentares. Essas doenças também podem ser causadas por agentes físicos ou químicos, né, mas os principais são os agentes biológicos. E também esses organismos, eles podem provocar o quê? Formação de biofilmes, né, nas superfícies dos equipamentos ou em tubulações, né? Então, isso daí pode, além de ser causar um problema de obstrução, pode também, dentro desses biofilmes, estarem micro-organismos patogênicos, né? Então, ser entre aspas, uma reserva de micro-organismos ali, né? Que eventualmente podem causar algum tipo de contaminação. E também a gente busca controlar também aqueles micro-organismos que a gente considera deteriorantes, né, que vão deteriorar o alimento ao longo do tempo. Tá? Então, isso a gente viu nas nossas primeiras aulas. Então, como é que a gente vai controlar esses riscos de contaminação, né, esses perigos? A gente vai controlar esses perigos utilizando boas práticas, pode ser boas práticas agrícolas, boas práticas de fabricação, mas que essas boas práticas têm como princípio procedimentos de higiene. Esses procedimentos de higiene nós podemos realizá-los tanto em equipamentos, né? Então a gente vai higienizar um fogão, a gente vai higienizar uma panela, a gente vai higienizar um forno que a gente vai utilizar para produzir um alimento, ou a gente vai higienizar toda uma linha de produção dentro de um frigorífico, por exemplo. Né? Então, tudo isso a gente vai utilizar procedimentos de higiene. A gente pode higienizar os utensílios que a gente utiliza no processo de elaboração, né? Talheres, facas, pinças. Então, todos os utensílios que a gente vai utilizar para elaborar ou processar um alimento,
a gente também pode adotar procedimentos de higiene. Além disso, que é muito importante, é a higienização do ambiente, né? Então, higienização de paredes, do piso, né? A higienização também aborda questões como controle de vetores de pragas, né? Então, ratos, baratas, né? Outros insetos que podem estar contaminando aquele ambiente, né? Um exemplo, os gorgulhos que ficam dentro de saco de farinha ou saco de arroz, né? Isso aí é algo que tem que ser monitorado. E também, que é muito importante, é a higienização dos manipuladores. Então, nas nossas próximas aulas, a gente vai começar a estudar esses processos. Na aula da semana que vem, a gente vai estudar os procedimentos, né, de higienização de equipamentos e utensílios, e também a gente vai falar um pouquinho sobre higienização do ambiente. E o Gilvan sugeriu para a gente trabalhar com a questão do Covid, né? Então, tem protocolos que são adotados tanto em restaurantes quanto em serviços de alimentação, né? Para, nesse momento de pandemia, que a gente pode adotar esses cuidados para reduzir o risco de contaminação por Covid. Então, a gente vai dar um enfoque nesse sentido além de trabalhar com os cuidados com a higiene para controlar todos os outros micro-organismos, perigos biológicos, né? A gente vai trabalhar com Covid, porque o Covid é um perigo biológico, né? Que pode estar presente no ambiente e a gente pode ajudar a controlar. Além disso, a gente vai, na nossa última aula, a gente vai falar sobre, eu digo a última aula porque é a última aula que eu vou dar, depois vai ser a professora Juliana. Mas depois da próxima aula, a gente vai falar sobre a higienização dos manipuladores, né? Então, os cuidados que os manipuladores deverão ter para reduzir esses perigos biológicos, tá? Então, eu peço para vocês a gente dar uma olhada nessa imagem aqui, e a gente vai ver o que? A gente tem uma pessoa que ela trabalha numa cozinha industrial, né, dentro de um restaurante. A gente identifica isso porque ele está com uma doma, né, tá com o chapéuzinho de cozinheiro e a roupinha de cozinheiro, né, e ele está fazendo o processo de higienização desse equipamento, que acredito que seja uma coifa. Perceba que ele está utilizando aqui uma escova, né? Ele está utilizando uma esponja e ele está utilizando aqui uma substância que produz um pouco de espuma, que a gente acredita-se que seja um detergente. Então, essa pessoa está fazendo o quê? Ela está fazendo um processo de higienização desse equipamento. Ele está utilizando um detergente, está utilizando um procedimento com escova para esfregar, remover a sujidade com a escova, e também está utilizando uma esponja também para fazer essa remoção da sujidade. Então percebo que ele está desempenhando um procedimento. É um conjunto de procedimentos que ele está adotando para conseguir fazer essa higienização, tá? Agora vamos dar uma olhada aqui numa outra realidade. Tá? Isso aqui é um frigorífico, é uma linha de produção de carnes, no qual a linha está parada, né? E os funcionários estão fazendo a higienização desse frigorífico. Então percebam que ele está fazendo a higienização dos pisos, então ele está aplicando aqui um determinado tipo de detergente no piso, das paredes também é feito, mas também é feito, ele está fazendo a higienização do equipamento. Então, ele está removendo toda a sujidade e fazendo a limpeza e a sanitização de todo o equipamento. Percebam também que a pessoa que está, o funcionário, o manipulador, ele está todo protegido com EPI. Aqui o nosso funcionário da cozinha, que é o nosso amigo aqui, ele também está utilizando um EPI. A doma que um cozinheiro utiliza numa cozinha, esse avental e a touca, ela serve para proteger como se fosse um equipamento de proteção individual. Então, ele ajuda a proteger a queda de cabelo, ele ajuda a proteger a pessoa de não ter contato com essas substâncias químicas, né, diretamente com a pele. Então, ele está usando todo um equipamento de proteção individual. Claro que dentro de uma
sistema de frigorífico, os produtos que são utilizados em um frigorífico são muito mais agressivos, como a gente vai ver daqui um pouquinho, a gente vai ver mais para frente na nossa aula. Então, ele está utilizando equipamentos com maior nível de proteção. E, além disso, dentro de uma linha de processamento de carne, existe um controle de sanitização muito alto. A gente vai tentar reduzir muito a presença de micro-organismos patogênicos. Né? Então, percebe que ele está utilizando luvas, ele está utilizando máscara, né? Ele está utilizando um protetor auricular também. Então, ele está utilizando diferentes tipos de equipamentos para fazer o procedimento de higienização. Então, esse tipo de proteção individual também faz parte dos protocolos de boas práticas de elaboração. Então, os Prof, cuidados. onde que tá as imagens que eu não tô conseguindo ver? Ah, boa pergunta. Eu esqueci de compartilhar a tela. Agora tu foi. Meu Deus. Tava falando bonito aqui. Pois é. Tá. Bom, pessoal, vou. Aqui naquele nosso slide sobre perigos físicos, químicos e biológicos, tá? Que a gente estava discutindo na nossa aula. As doenças transmitidas por alimentos, né? Então, que a gente falou sobre doenças, agentes físicos, químicos e biológicos. A formação dos biofilmes, né? Então, que eu falei agora há pouco sobre os biofilmes, que é uma das coisas que a gente vai tentar reduzir com os procedimentos de higiene, e os micro-organismos de deterioração, né? Então, esses slides aqui era para a gente revisar a última parte do conteúdo. E a higienização, né? Que a gente falou que a gente vai fazer a higienização de equipamentos, utensílios, do ambiente e dos manipuladores, né? Eu não vi que eu não estava compartilhando a tela, me desculpe, pessoal. Esse negócio de ficar dando aula à distância gera problemas inusitados. Bom, então aqui nós temos o nosso amigo cozinheiro, né, que ele está fazendo então um processo de higienização dessa capela aqui, né, e ele está utilizando então escovas, um detergente, e ele está utilizando aqui uma esponja, né? E com esse processo, o que ele está fazendo? Ele está removendo toda a sujidade que tem incrustada dentro desse equipamento. E ele vai utilizar também uma substância que vai ser um detergente para fazer a remoção dessa sujidade. Posteriormente, ele vai fazer também um processo de sanitização desses equipamentos. Então, ele vai utilizar uma substância sanitizante. Aqui eu tenho um exemplo, então, da nossa linha de produção de um frigorífico, no qual a gente vê o funcionário aqui fazendo a higienização, tanto do piso, tá, quanto das paredes, né, e principalmente dos equipamentos. E ele está utilizando, então, diferentes tipos de detergentes e sanitizantes que vão tanto reduzir a sujidade que eu tenho nesse ambiente, quanto a presença de micro-organismos também. Além disso, eu pedi para vocês repararem nas roupas que essas pessoas estão utilizando, né? Então, aqui o cozinheiro está utilizando então o avental e a doma, né? Então, aquele chapéuzinho de cozinheiro e o avental, que isso é um EPI que é utilizado nas cozinhas industriais. E no frigorífico, né, nós temos a pessoa manipulando aqui, utilizando máscara, utilizando também avental, utilizando luvas, muito porque por causa do risco de contaminação nesse ambiente, mas também porque esses produtos químicos que são utilizados, tanto os detergentes quanto os sanitizantes, eles são produtos um pouco mais fortes comparados com aqueles que a gente utiliza no uso doméstico ou em cozinhas industriais, né? Que geralmente são substâncias menos agressivas, tá? E aqui um frigorífico, né, uma linha de produção de processamento de carne, então os cuidados que a gente tem que ter numa linha de processamento de carne são maiores, tá bom? Então, o que a gente tem que conhecer de conceitos para começar a falar sobre higiene?
primeiro a gente tem que entender o que é limpeza, tá? Depois a gente vai ter que falar um pouquinho sobre desinfecção, sanitização e higienização. É importante a gente distinguir esses conceitos porque muitas vezes a gente fala esses conceitos de forma como se fossem sinônimos, mas eles são conceitos diferentes, tá? Bom, o que é higienização? Higienização, ela é um conjunto de procedimentos, tanto de limpeza quanto de sanitização ou desinfecção, que vão ser realizados tanto em equipamentos, nos utensílios, quanto nas instalações como um todo, né? Então, e também nos manipuladores, né? Adotam procedimentos de higienização. Então, a higienização ela vai ter processos de limpeza e, posteriormente, vão existir processos de sanitização ou desinfecção. Tá? O que é limpeza? Limpeza consiste na remoção de sujidades em uma determinada superfície ou um determinado ambiente. Tá? Então, quando a gente vai pegar pegar um prato, tá? E for dar uma primeira limpar inicialmente esse prato com água corrente, a gente está fazendo uma limpeza. A gente está tentando reduzir o máximo possível daquela carga de restos de comida que eu tenho naquela panela, tá? A limpeza também, posteriormente, a gente pegar a panela e colocá-la embaixo da água para fazer a remoção dessa sujeira, a gente vai pegar um desinfetante, né, que vai ser desculpa, a gente vai utilizar um detergente, que esse detergente vai conseguir tirar aquelas substâncias que estão acumuladas nessa panela, tá? Então, esse detergente, ele vai solubilizar as gorduras, ele vai solubilizar as proteínas e vai vai conseguir remover essas sujidades, tá? Posteriormente, o que a gente faz com a panela? Nós lavamos essa panela para remover esse excesso de detergente com aquela gordura, aquela proteína que ficaram solúveis naquela panela. Tá? Isso consiste no processo de limpeza. A desinfecção ela é feita posteriormente à limpeza, no qual a gente vai utilizar algum agente químico que ele vai destruir todos aqueles micro-organismos que causam doenças. Então, na desinfecção, a gente vai utilizar um desinfestante, um desinfectante, que vai eliminar esses micro-organismos. No entanto, ele não vai reduzir as estruturas de esporos desses micro-organismos, mas vai remover todas as células vegetativas, tá? Mas desinfecção seria eliminar esses micro-organismos patogênicos que eu tenho numa determinada superfície. E sanitização é a remoção de reduzir a carga de micro-organismo num determinado ambiente. Então, percebam que desinfecção é a eliminação de todos os micro-organismos patogênicos. E sanitização é reduzir o número de células microbianas para um valor aceitável, um valor que não vá causar alguma doença. Então, ele não é diferente da desinfecção, que ele vai eliminar todos os micro-organismos patogênicos. Vocês entenderam isso, pessoal? Sim, sim. Tá. Alguém ficou com uma dúvida nesses conceitos? Meio que confunde um pouco, mas não é tão difícil. O que confundiu? É que tem muita coisa, tipo higienização, desinfecção, sanitização. Para nós, que a gente que é meio leigo, parece tudo igual. Pois parece igual, e a gente comumente utiliza como sinônimo. Tá? Então, higienização, vamos lá.
Higienização é o conjunto dos processos de limpeza e desinfecção ou, ó, tem uma barrinha, né? Ou sanitização, tá? Então, quando falo que eu estou higienizando algo, é porque inicialmente eu fiz um procedimento de limpeza e posteriormente eu fiz um procedimento ou de desinfecção ou de sanitização, tá bom? Então, o que seria a limpeza? A limpeza é remover toda aquela carga orgânica de sujidades que tem numa superfície. Então, quando a gente limpa um prato, quando a gente está utilizando um detergente e a gente vai lavar uma louça, apenas utilizando o detergente e limpando aquela gordura que ficou no prato, nós estamos fazendo uma limpeza. Nós não estamos fazendo higienização. Mas se nesse prato a gente utilizar, por exemplo, um álcool 70, tá? A gente vai estar então fazendo uma desinfecção daquele prato. Então, nós vamos pegar aquele prato, nós vamos lavar o prato com o detergente. Esse detergente vai ter a função de remover esses compostos orgânicos que estão no prato. Nós vamos enxaguar esse prato e, posteriormente, nós vamos utilizar, então, o álcool 70 para fazer a desinfecção. Mas pode ser, por exemplo, água quente. A gente pode utilizar água quente a 80 graus, então lavar esse prato com água bem quente, e essa água quente também vai fazer uma sanitização. Aí nós estamos fazendo higienização. Então, o ato de pegar um prato, lavar ele na pia, nós vamos estar apenas fazendo uma limpeza. Não iremos fazer higienização. Ficou mais claro? Sim. Tá. Então, qual que é a diferença, Giovanna? Acho que é mais entre os processos químicos entre um e outro. O detergente, ele tem um processo químico diferente do álcool 70, por exemplo. Isso, cada um Sim, tem uma função. sim, Pelo menos, pelo que eu entendi, basicamente isso. isso. Mas entendeu que higienização, a gente vai fazer uma limpeza e uma Sim. sanitização ou desinfecção. Uhum. Tá? Então, quando nós estamos fazendo apenas a limpeza, nós não estamos higienizando algo. Uhum. Tá? Então, por exemplo, eu estou com minha canequinha de café aqui. Se eu for com minha caneca de café e vou lavar essa minha caneca de café apenas com água e sabão, eu vou estar removendo toda a sujidade da caneca. Não Mas, desinfectando. mas eu não estou higienizando, Uhum. eu só estou limpando. Mas se eu usar, por exemplo, posteriormente, passar uma água quente nela, aí sim eu vou estar fazendo uma higienização. Tá? Então, é diferente os processos de higienização, limpeza, desinfecção e sanitização. Por que é importante a gente entender isso? Porque o processo de higienização, ele se divide em duas etapas. Essas duas etapas, elas vão ocorrer em todos os processos de higienização. Todos eles nós vamos ter uma etapa de limpeza, adotar um procedimento de limpeza, e posteriormente nós vamos adotar um procedimento de sanitização ou desinfecção, tá? Então, eu queria pedir para alguém pensar num exemplo. Pode ser um exemplo de casa, pode ser um exemplo de lavar louça, lavar uma panela, lavar alguma coisa. Como é que vocês considerariam, como é que vocês iriam fazer um procedimento de higienização com uma panela em casa, por exemplo? Pode falar qualquer um, pessoal. Por favor. Depende do que foi feito na panela, como é que é? Tem umas panelas que vem com umas crostas, meu amigo. Ah, pode ser a de crosta mesmo.
Como é que tu iria higienizar uma panela que tu fez em um carreteiro? Carreteiro. É. Primeiro eu passo água para tirar o excesso, sendo que essa água eu coloco num outro lugar para aproveitar a água. Enfim, depois aplico detergente, enxago. É assim que eu faço, pelo menos. Não tem, né, Uhum. bem o que a gente está estudando aqui, né? A gente está aprendendo. E eu ponho para secar. Claro, enxago de novo e ponho para secar. Tá. Nesse processo, tu estaria fazendo uma limpeza. Isso, não estaria Tu não 100% estaria completo. higienizando. Uhum. O que, que pode acontecer nessa panela que tu só fez uma limpeza? Na panela, por exemplo, pode, talvez não seja perceptível isso, mas podem sobrar pequenos restos de comida, né? Um pouquinho de arroz, um pouquinho do amido da Uhum. comida, né? E na panela, tu pode ter algumas fissuras, ranhuras que vão se formando ao longo do tempo, né? Sim. Na panela de alumínio, que Micro. vai acumulando isso, que vai acumulando esses restos de comida. Nesses espaços com os restos de comida, o que, que vai acontecer? Pode formar um biofilme, então micro-organismos podem se desenvolver ali. Então, se nós formos apenas limpar uma panela, pode acontecer de que restos de comida fiquem, se acumulem ao longo do tempo e formem biofilmes nessas panelas. E E alguns desses biofilmes se, podem ser por exemplo, patogênicos. acontecer o seguinte, digamos que eu Hum, fiz esse processo da panela, não fiz a desinfecção, sanitização com álcool, água quente. Aí eu vou colocar, sei lá, uma água para ferver. uhum. O que que acontece se eu colocar uma água para ferver? Depois desse Aí, processo todo. depois de fazer a limpeza, depois de remover toda a sujidade, se tu pegar uma água para ferver, ficar acima de 80 graus, tá? Uhum, E aí tu for largar essa água quente na panela, e ela tem que ficar, o ideal é que ela fique até 5 minutos, né? Mas claro que em casa é um pouco difícil de fazer isso, mas já reduz bastante a carga microbiana. Então, tu vai fazer a sanitização. Por quê? Porque essa água quente, em razão da temperatura, ela vai começar a destruir todas as células de micro-organismos que tiverem na panela. uhum, Então, ela vai denaturar a proteína, ela vai solubilizar os lipídios das membranas plasmáticas, então as células vão começar a morrer. Então, aquele biofilme que poderia se formar naquele local onde ficou um resto de comida vai caiu. acabar não sobrevivendo. Aham. Então, Tá, então vamos por um outro exemplo. Coloca todos esses processos de limpeza preliminar para lavagem, depois a limpeza com detergente. E se eu enxaguar com água quente? Dá também? de, sim, poderia Logo enxagar com água depois do quente. detergente. Tu pode fazer uma limpeza com detergente, aí fazer fazer os seguidos enxágues, daí não vai fazer só um enxágue, né? Mas aí tu vai enxaguar ela só com água quente, poderia fazer. Uhum, Tu estaria removendo a, a, o resto de gordura com detergente e posteriormente tu faria uma sanitização. Mas é importante que tenha um processo de enxágue, tá? Por quê? Porque tu precisa retirar aquilo que sobrou da panela com gordura, detergente, tu precisa retirar essa sujeira, entendi. tá? Então, se tu largar água quente no primeiro processo de enxágue, não tem problema, mas ele vai ser enxágue. Depois de enxaguar, né, depois de retirar toda aquela sujeira que ficou do sabão e coisa, deixar ela sem essa sujeira, passar novamente água quente na panela para fazer um processo de sanitização, Certo. entendeu? Aí tu vai estar sanitizando a panela, tá bom? Então, esse processo de higienização, então, ele vai sempre ter um procedimento de limpeza, no qual eu vou remover essa sujidade, e posteriormente eu vou ter que fazer um processo de sanitização.
E percebam que é importante ter essas etapas de enxágue, porque nessas etapas de enxágue é que nós vamos retirar tanto o resíduo de sujeira com o detergente e, por fim, nós vamos retirar algum possível resíduo de sanitizante. Claro que tem alguns sanitizantes ou desinfetantes que não é necessário fazer enxágue. Outros sim, aí depende do tipo de produto. Então, mas só que antes de fazer esse processo de higienização, a gente tem que considerar algumas coisas. A primeira coisa, a gente tem que analisar o tipo de superfície que a gente vai limpar. Por exemplo, se a gente for limpar um pote plástico, algo feito de plástico, eu consigo lavar ele com água quente? Ou passar por um procedimento térmico para limpar ele, para fazer a sanitização? O que vocês acham? Pode repetir? Se eu for utilizar, por exemplo, um recipiente plástico, eu vou fazer uma sanitização do recipiente plástico. Certo. E nesse recipiente plástico eu for fazer algum tratamento térmico de sanitização, por exemplo, largar água quente, né? Pode ser que aquele material ele Não não causa deformidade no polímero, não causa? exato, então eu tenho que pensar Depende do para polímero, cara. depende do tipo de plástico. Tem plástico que vão tolerar temperaturas mais altas, mas tem plástico que não. Dependendo do tipo do sanitizante que a gente for utilizar, ou do detergente que a gente for utilizar, ele pode também atacar um metal, né? Então ele pode provocar oxidações. Então a gente tem que pensar primeiro, para escolher o tipo de detergente ou o tipo de sanitizante, a gente tem que ver como esse detergente ou esse sanitizante interage com a superfície que a gente vai limpar. Então existem determinados tipos de sanitizantes para determinados tipos de materiais, tá? Então, e detergentes também, determinados tipos de detergentes para determinados tipos de materiais. Além disso, a gente tem que entender que tipo de sujeira a gente vai estar tirando. Porque uma coisa é limpar uma camada de gordura de uma panela. A outra coisa é limpar toda uma linha de produção de carnes, né, que vai ter muita proteína incrustada, né? Eu faço que nem eu, esperto aqui, por exemplo, pegar uma esponja para lavar o capô do carro. É um pouco mais abrasivo, né? Vamos dizer que deixou um pouco mais Caramba. opaco o capô do carro. Acontece, acontece. Aí depois só polir, né? Tem que mandar É, polir pra... só que não. Além disso, a gente tem que escolher então um produto que seja adequado, tanto essa superfície quanto esse tipo de sujeira. É importante também a gente utilizar os produtos nas doses recomendadas pelo fabricante, porque se às vezes a gente utilizar um sanitizante numa concentração inferior, ele não vai ter um efeito, e algumas vezes, se a gente utilizar um detergente muito concentrado, ele pode causar processos alérgicos na gente, ele pode ser corrosivo à mão, então tem que sempre usar dentro da concentração recomendada do produto. Tá? Além disso, a gente tem que sempre pensar de quanto em quanto tempo a gente vai ter que fazer esses processos de limpeza e higienização. Então, quantas vezes por semana nós vamos ter que limpar um equipamento ou limpar um fogão? E quantas vezes por semana ou por mês a gente vai ter que limpar um determinado tipo de forno? Né? Então, esse tipo de a frequência de quanto que esse equipamento se suja e quantas vezes nós temos que limpar, ele também tem que ser determinado. Tá? E ele vai ser determinado também pelo tipo de sujeira e pelo tipo de superfície que a gente está trabalhando. Né? E também a finalidade do item. Espera um pouquinho que a minha cachorrinha aqui está pedindo para sair. Ai lá. Minha esposa está chegando do hospital aí. Bom, então, a primeira coisa que a gente tem que entender quais os tipos de sujeira nós vamos limpar, quais são os tipos de sujidade. Os tipos de sujeira eles podem ser divididos em dois tipos, por exemplo, sujeiras orgânicas, né? Então, tipo, restos de açúcar, né, do processo de elaboração de alimento,
proteína, né? Então, carnes, tanto a carne que passou por cocção, mas também a carne crua, né? Então, essas proteínas a gente vai ter que remover. Alimentos gordurosos, né? Então, gorduras que vão se acumular ao longo do processo de manipulação do alimento, e também a presença de amido, né? Então, farinhas, amido do processo de cozimento de grãos, né? Por exemplo, um arroz, coisa. Cada tipo de sujidade dessas vai ter um tipo de detergente que a gente tem que utilizar. Claro que a gente está acostumado nos procedimentos de higiene doméstico, a gente utilizar detergentes neutros, né? Detergentes, o IP, Limpol, aqueles detergentes ali, que eles funcionam super bem para a nossa realidade. Mas só que quando a gente for passar por uma cozinha industrial, ou a gente for trabalhar com uma indústria ou uma agroindústria, a quantidade desses resíduos é maior e o cuidado que a gente tem que ter de segurança alimentar também são maiores. Então, muitas vezes, a gente vai ter que utilizar outros tipos de detergentes, né, que são um pouco mais, vamos dizer assim, agressivos, que eles são mais fortes para limpar essa quantidade de sujeira que é gerada. Mas, para as nossas demandas em casa, doméstica, o detergente neutro já é bem útil. A gente vai falar um pouquinho deles depois, tá? Os tipos de detergente. E além disso, existem sujeiras inorgânicas, né? Essas sujeiras inorgânicas, elas são deposições de sais, processo de cristalização. Não é tão comum ocorrer isso em uma cozinha, mas em processos industriais é muito comum, né? Existem dentro de linhas de produção de bebidas ou em sistemas de circulação de água, no qual tu tem processo de evaporação, é frequente ocorrer a cristalização, deposição de sais ali, que estão, minerais que estão diluídos na água, né? Então, tu tem que se utilizar também detergentes específicos para esse tipo de produto. E como tem que ser um detergente? Tá? A gente tem muito para nós as características do detergente neutro, como sendo o detergente ideal para todos os processos de limpeza. Mas existem outros tipos de detergente que são mais adequados a diferentes tipos de sujidades. Mas todos os detergentes eles têm que ter ou eles devem ter uma capacidade de dissolver minerais, né, se for esse o objetivo, então ele tem que ter a capacidade de remover minerais que estiver incrustado numa superfície. Ele tem que ter a capacidade de degradar proteínas, né, então ele vai ter que remover essas proteínas. Ele tem que degradar gorduras, né? Ele tem que ter a capacidade de quelante, ou seja, ele vai ter que capturar resíduos minerais que ficam incrustados, então ele vai ter que dissolver e prender esses resíduos minerais no processo de limpeza, e também ele tem que conseguir penetrar naquele equipamento que a gente está higienizando. Então, quando eu falo em penetrar, é isso aqui, ó. Ele tem que ter capacidade de molhar superfícies, de entrar em todos os espaços, tá? Então, isso tem que ser um detergente adequado, tá? Só que existem alguns mitos, né? Porque a gente sempre associa a qualidade do detergente ao detergente de louça que a gente utiliza, que não é um detergente ruim, ele é adequado para o trabalho doméstico. Mas a gente sempre pensa no detergente aquele que produz muita espuma, né? Mas não necessariamente é a espuma que vai dissolver a gordura, que vai degradar a proteína ou que vai ter esse poder molhante. Percebam nessas figuras que esses detergentes industriais, eles não produzem tanta espuma. Se a gente for comparar com o detergente de louça, a gente coloca na esponja e ele faz muita espuma. Né? Então, e isso é uma característica do nosso detergente de louça. Além disso, ele não precisa ter cheiro. Na verdade, dentro da processo de elaboração de alimentos, quanto menos cheiro tiver um produto, melhor, porque muitas vezes esse cheiro pode acabar passando para o alimento.
Então, o ideal é que ele não tenha cheiro, tá? Não tenha nenhum tipo de aroma. Diferente do detergente de louça, né? Que o detergente de louça, claro, tem uns que não tem, mas tem aquele de coco. Não sei se todo. Aquele de coco é muito gostoso. Parece um sabão que tá passando. É Tá bom comendo aquele. um É muito. prato com sabão. É muito bom aquele. É E cheiroso. aqueles. Normalmente na colônia eles fazem, né? Os naturais, sabonetes naturais. O sabão? É, o sabão. Sabão, É, sabão. o sabão também é um tipo de detergente. Tu pode utilizar para limpeza. Até para limpeza doméstica, tu pode utilizar ali para limpar louça, para limpar. Não tem problema nenhum. Uhum. O único problema do sabão é quando tu tem as chamadas de águas duras, né? Que tu tem muitos minerais na água. Que o sabão acaba se ligando a molécula do sabão acaba se ligando nesses sais que ficam dissolvidos na água, tipo no cálcio, sódio, e ele acaba precipitando e não conseguindo fazer a limpeza direito. Então, mas se eu não tenho uma água muito dura, o sabão vai limpar tão bem quanto um detergente. E a vantagem do sabão que ele é muito pouco tóxico ao ambiente, né? Esses detergentes, eu acho que eu tenho um slide aqui para falar disso. Esses detergentes que a gente utiliza, deixa eu ver, tem uma fotinha aqui, ó. Esses detergentes de louça, e tem essa substância que é chamada lauril sulfato de sódio. E é ela que é responsável, que ela por fazer o processo de saponificação, ele é o detergente em si. Só que ele faz muita espuma, né? E também o lauril sulfato de sódio ele é até biodegradável, ele leva 28 dias para se degradar. Só que enquanto ele não se degrada, ele tem um certo nível de toxicidade que o sabão não tem. Né? Então, o sabão é muito menos agressivo para o meio ambiente do que os detergentes de louça que a gente utiliza hoje. Né? Mas quando tu tem problemas com água, tu tem que usar o detergente de louça. Tá? Uhum. Mas o sabão é muito bom para usar também. Então, esses detergentes, percebam então que existem diferentes tipos de detergentes. Existem detergentes alcalinos, neutros e ácidos. Eles são classificados em função do seu pH. Lembrando a escala de pH, tá? Que a escala de pH ele nos diz a concentração que a minha solução vai ter ou de hidroxila ou de hidrogênio. Tá? Então, um pH neutro é aquele que tem um pH 7. pH 7 mais ou menos é o pH da água. Claro que dependendo do tipo de água varia um pouquinho esse pH, mas seria o pH mais. A água teria um pH próximo a 7. Um pH ácido, vamos pensar aqui num vinagre. O vinagre é ácido, né? Então ele teria um pH bem baixo. Tá? E pH básico, alcalino, a gente pensa no leite de magnésia. Né? O leite de magnésia ele é uma substância alcalina, uma substância básica. Então existem detergentes que são alcalinos, detergentes que são ácidos e detergentes neutros. Além disso, os alcalinos eles são divididos em alcalinos fortes e fracos, e os ácidos também são divididos em ácidos fortes, detergentes ácidos fortes ou fracos. Tá? Então, existe esse tipo de divisão nesses produtos. Cada tipo de detergente que vai ser utilizado durante o processo de limpeza, ele vai ter um fim específico dependendo do tipo de sujidade. Então, os alcalinos fortes, eles são muito utilizados na indústria, tá? Principalmente em indústrias de carnes, indústrias de leite, porque eles são muito eficientes para remover proteína, remover gorduras, né? Mas eles têm um problema de serem muito tóxicos, porque geralmente eles são feitos à base de soda cáustica. Então, o principal princípio ativo desses alcalinos fortes são soda cáustica. Então, geralmente esse produto é restrito para o setor industrial. Os alcalinos fracos, eles já são formulados a partir ou bicarbonato de sódio ou um fosfato trisódico,
e ele vai ter um pH no próximo a 9. Então, eles não são tão básicos assim. E eles não são tão tóxicos tanto para a pele quanto para corrosivo aos materiais. Imagina essas substâncias, esses alcalinos fortes, eles são muito corrosivos em metais, então eles vão desgastando os metais ao longo do tempo. Então eles não são muito, eles são bem restritos para o uso industrial. Já esses alcalinos fracos, alguns deles já são utilizados para produção em cozinhas industriais, né? Ou em pequenas agroindústrias já são utilizados. Para o uso doméstico, a gente utiliza os detergentes neutros, que é o detergente de louça que a gente está acostumado a ter em casa, né? Então, esse é o principal detergente que é utilizado para limpeza de utensílios ou de equipamentos ou de superfícies. Eles não são corrosivos, né? E não agridem a pele. Como a gente falou, quais são os exemplos desses detergentes neutros? Né? Pode ser o sabão é um exemplo de detergente neutro, pode ser um detergente esse tipo IP, né, que é vendido, também é um exemplo desse tipo de detergente. E existem, então, outros detergentes que são ácidos. Né? Os detergentes ácidos, eles são utilizados para remoção de resíduos inorgânicos. Então, esses detergentes ácidos, muitas vezes, se eu quero fazer a remoção de cristais dentro de uma linha de tubulação de vapor de alguma caldeira, alguma coisa, eu vou utilizar esses detergentes ácidos, por quê? Porque esse ácido vai solubilizar esses sais e ele vai conseguir remover esses sais do sistema de produção. Além disso, esses ácidos fortes, esses detergentes ácidos fortes, eles são utilizados também para limpeza até de resíduos de construção, né? Então, para retirada de resto de concreto, para retirada de limpeza de caminhões e coisas, são utilizados também esses ácidos fortes, né? Eles têm uma aplicação na indústria bem limitada, e geralmente é utilizado em sistemas fechados de limpeza, né? Então, equipamentos que possuem um sistema próprio de limpeza, no qual tu não precisa abrir o equipamento para fazer higienização, são utilizados esses ácidos fortes, tá? Mas a gente não vai entrar em detalhes aqui, é mais para vocês conhecerem esses tipos diferentes de detergentes. Então, aqui eu tenho um exemplo aqui de um detergente alcalino. Percebam que ele tem um pH que varia de 13,5 a 14, né? Então, um pH muito básico, né? Ele está nessa faixa aqui, né? Então, esse é um exemplo de um detergente alcalino forte. E existem alguns detergentes mas são exceções, que também têm poder sanitizante, né? Então, tem alguns detergentes que possuem cloro na sua formulação, que, além de ser um detergente, ele também atua como sanitizante. Mas são exceções. A grande maioria dos detergentes não tem poder sanitizante. Alguns produtos têm, mas a maioria não tem. Então, o nosso detergente de louça, que a gente vai estar limpando uma louça, lavando uma louça, ele não vai sanitizar a nossa louça. Ele não vai reduzir a carga microbiana. Ele vai reduzir a carga de sujeira, ele vai remover a gordura, vai remover a proteína, mas ele não vai matar os micro-organismos que tiverem nesse meu utensílio, nesse meu equipamento, tá? Aqui eu tenho um exemplo, então, de um detergente detergente alcalino fraco, né? Então, ele tem um pH em torno de 9, que ele já é mais utilizado, ele é utilizado na indústria de alimentos, mas também pode ser utilizado em cozinhas industriais. E aqui eu tenho o nosso exemplo de um detergente neutro, né? Que é o nosso IP, que ele vai ter o seu pH em torno de 7, né? De 6,5 a 7,5, que é o pH do produto. Como eu falei antes, né, esse detergente IP, ele é biodegradável, né, então o princípio ativo desse detergente é o lauril sulfato de sódio. É uma substância que é comumente utilizada em shampoos, em detergentes, em outros produtos, e ele tem essa função
de remover tanto gordura, né, por diferentes processos de saponificação ou por a remoção de proteínas, mas também ele é capaz de formar bastante espuma quando ele está limpando. E a espuma, dentro do processo de higienização, ele tem uma função de... Não é ela que vai remover a sujeira, que isso já é um conceito errado que a gente tem. A espuma, a gente se procura ter detergentes com espuma porque ele indica qual é o utensílio que foi limpo, né, que passou por um processo de limpeza com o detergente, e qual utensílio ou equipamento ainda não passou. Então a gente consegue ter um efeito visual para identificar qual está sendo passando por um processo de limpeza e qual não está passando, tá? Então, esses detergentes aqui, eles são esse detergente de louça, o IP, ele tem como princípio ativo esse lauril sulfato de sódio. E como eu disse antes, né, o problema desse tipo de detergente é que ele é tóxico, né? Ele mesmo sendo biodegradável, ele tem em torno de 28 dias para 90% dele degrada no ambiente, né, que é a orientação do fabricante. No entanto, durante esses 28 dias, ele tem um efeito tóxico, tanto na água, para alguns tipos de peixes, plantas, algas, né? Então, e o problema dele é que as pessoas... imagina toda a população praticamente do mundo inteiro lava louça com detergente, com esse tipo de detergente. Então, tu tem uma liberação contínua do ambiente dessa substância que tem um certo nível de toxicidade, né? Hoje até existem outros produtos com outras substâncias com menor efeito tóxico, né? Mas eles acabam sendo muito caros, né? E não sendo tão comuns de ser utilizado. Tá? Mas esse é um problema ambiental que a gente tem no uso desses detergentes neutros. E aqui são exemplos, né, de um detergente ácido, que aqui a gente vai ver o pH dele fica em torno de 0 e 2, e ele é utilizado para remoção, pode ser utilizado para remoção de limpeza também de tubulações, né, mas também pode ser utilizado até para remoção de concreto, né, de concreto liso, né, de tão ácido que ele é. Essa capacidade dessa característica ácida dele que é responsável por fazer essa solubilização desses sais, né? Então, ele consegue solubilizar ali. Tá bom, pessoal? Vocês estão entendendo até aí? Vocês querem, então, com alguma dúvida? Bem tranquilo. Então, vamos dar continuidade. Se alguém tiver alguma pergunta, também pode fazer, pessoal, não tem problema. Então, a sanitização, o processo de higiene, como a gente viu desde o início, então ele tem uma etapa de limpeza e uma etapa de desinfecção ou sanitização. Então, a gente viu agora que a limpeza, ela compreende as etapas de uma limpeza preliminar, ou seja, adotar um procedimento para remover um excesso de sujidade num determinada superfície, num utensílio, né? Então, relacionando com um prato, então, fazer uma limpeza prévia com água para retirar o excesso de sujeira, pode ser com água quente até. Depois, posteriormente, a gente faz o uso de um detergente, no qual esse detergente vai ter a capacidade, então, de solubilizar as proteínas, solubilizar as gorduras, né? Ele vai conseguir retirar até um determinado ponto substâncias minerais inorgânicas que tiverem incrustada naquele prato, sal, né, que a gente usou para temperar a comida. E posteriormente a esse processo de limpeza, né, com o detergente, é feito um enxágue. Né? Então nós vamos utilizar água para remover esse excesso de detergente com a sujeira. Então, quando a gente termina esse enxágue desse prato, a gente limpou o prato. Nós não estamos com o prato sanitizado. Então, quando a gente vai higienizar algo, nós vamos ter que então fazer um processo ou de desinfecção ou de sanitização, tá? Vamos pensar assim, em casa, claro, não é tão comum a gente
sanitizar os nossos utensílios, os pratos, porque geralmente a gente lava. Mas vamos pensar numa escola, né? Numa escola que entrega merenda para os alunos, que tem uma cozinha e que vai alimento para essas crianças. Esses utensílios, eles precisam passar por essa etapa de higienização. Por quê? Porque a gente precisa diminuir o risco alimentar, o risco das crianças se contaminarem com algum tipo, com algum perigo. Pode ser um perigo químico, físico ou biológico. Então, a gente precisa passar por esse processo de desinfecção. Quando a gente faz a limpeza, nós removemos o quê? Uma possível contaminação física, um perigo físico, né? Se teve alguma sujidade, alguma pedrinha, alguma coisa que vai estar nessa panela, nesse prato que a escola vai estar preparando o alimento, né? Que ficou. Nós podemos reduzir alguma contaminação química, né? Então, pelo processo de limpeza e enxágue, o detergente pode fazer essa remoção. No entanto, nós não vamos estar reduzindo a carga de micro-organismos. Então, se numa escola que está elaborando alimentos para crianças, aquelas crianças correm um risco de se contaminarem com algum tipo de doença se os utensílios não passarem por um processo de sanitização, desinfecção, tá? Então, precisamos reduzir a carga microbiana, tá? Então, como a gente viu, a sanitização, ela são sanitizantes, né? Então, são produtos que nós vamos utilizar nesse processo de higienização, no qual ele vai reduzir a carga microbiana para um nível aceitável. Já a desinfecção não, a desinfecção vai destruir todas as células dos micro-organismos patogênicos. Ela não consegue destruir endosporo, mas ela consegue destruir todas as células dos micro-organismos patogênicos. No entanto, nos processos de elaboração de alimentos, muitas vezes atingir uma desinfecção não é necessária. É mais interessante nós atingirmos uma sanitização dos utensílios, dos equipamentos que nós estamos utilizando. Desinfecção, muitas vezes a gente vai ter que ter quando nós temos, por exemplo, numa cozinha hospitalar. Numa cozinha hospitalar, eles vão ter que passar pelos processos até de esterilização desses utensílios que as pessoas utilizaram para se alimentar. Mas já na nossa casa, ou num restaurante, ou numa cozinha escola, ou até numa indústria, não há necessidade de desinfecção, não há necessidade de destruir todas as células. Há necessidade, sim, de fazer o processo de sanitização, de reduzir a carga de micro-organismos para um nível aceitável. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Utilizando ou um sanitizante ou um desinfetante. Então, e outro ponto que é muito importante no processo de sanitização é a limpeza. A gente só consegue sanitizar algo ou fazer uma desinfecção de algo se esse utensílio estiver bem limpo. Por quê? Porque quando eu tenho resíduo de alimentos, de carga de material orgânico, e aí vamos dar uma olhada nessa imagem desse biofilme aqui, que sobrou um monte de resto de comida aqui nesse nosso ralinho aqui que a gente viu na nossa aula passada, né? Se a gente for limpar de forma incorreta esse utensílio e não e for posteriormente aplicar um produto sanitizante ou um desinfetante, diminui muito o efeito desse produto, porque esse material orgânico acaba protegendo o microorganismo e vai ficar microorganismos ali. Então, a parte de limpeza ela é muito importante no processo de higienização. Primeiro, eu tenho que ter uma limpeza muito bem feita do meu utensílio e posteriormente eu tenho que fazer uma sanitização ou uma desinfecção do utensílio, tá? Entenderam isso, pessoal? Uhum.
Para que a gente consiga ter uma desinfecção ou uma sanitização, a gente precisa ter uma limpeza bem feita. Tá? Isso é extremamente importante. Então, a, esses sanitizantes, então, aqui tem, eu volto a discutir esses conceitos, né, de desinfetante, sanitizante, né, então, a gente viu, então, que o sanitizante, ele vai reduzir essa carga microbiana, né, para quantidades de micro-organismos adequadas, né, toleráveis. Já o desinfectante, não, ele vai destruir todos os micro-organismos causadores de doença, né. E aí, o desinfetante é o produto que vai fazer a desinfecção, e o sanitizante é o produto que a gente utiliza para fazer a sanitização, tá? Então, é só para vocês terem esses conceitos ali que a gente muitas vezes confunde isso. O que, que é um sanitizante, o que, que é um desinfetante e o que, que é um detergente, né? A gente sempre confunde isso. Então, o que, que tem que ter esse sanitizante, né? Então, vamos falar aqui dos sanitizantes. Ele tem que reduzir a população desses micro-organismos contaminantes. Então, esse sanitizante ele tem que atuar nos micro-organismos e destruir essas células. Claro que se for um sanitizante, ele vai ter que destruir essas células num nível tolerado, que não vá causar doença ou causar algum problema. Ele não pode ser tóxico e também ele não pode ser irritante aos manipuladores, né? Então, ele não pode provocar ardência aos olhos, ele não pode provocar irritações na pele. Ele tem que ser lavável, ou seja, após o processo de sanitização, se o produto pedir, for necessário fazer um processo de lavagem, ele tem que ser solúvel em água, então ele tem que ser lavável. Ele não pode ter efeitos prejudiciais do alimento, ele não pode interferir nas características sensoriais, ele não pode interferir nas características de aroma, sabor, gosto, e também ele não pode ter nenhum nível tóxico para a pessoa que estiver se alimentando desse sanitizante. Ele não pode ser caro, porque se utiliza em grandes quantidades, então ele tem que ser barato. E ele tem que ser fácil de trabalhar, ou seja, a gente pode ter que dosar e medir ele de forma fácil, né? Não pode atacar superfícies, então ele não pode ser corrosivo, né? E ele tem que ser compatível com os produtos e os equipamentos, ou seja, ele tem que ser compatível com outros detergentes que a gente vai estar utilizando. Né? Então, ele não pode ser uma substância antagônica. Né? Então, esses seriam critérios para a gente definir, selecionar o que, que seria um sanitizante. Então, esses sanitizantes, eles podem ser físicos ou químicos. Então, como é que a gente vai reduzir a carga desses micro-organismos? A gente vai utilizar um procedimento físico, ou seja, a gente pode utilizar calor, né? Usa água quente para fazer o enxágue desses utensílios ou equipamentos, ou a gente pode utilizar uma radiação ultravioleta. Não é muito comum utilizar isso na área de alimentos, né? É bem específico para alguns casos que utiliza radiação, tanto a radiação gama, ultravioleta, para fazer processo de sanitização. Geralmente é feito isso em alimentos para exportação, né? Mas não vamos entrar em detalhes nisso agora. Mas o que é mais comum é usar ou calor úmido, a temperatura, para fazer a sanitização, ou utilizar sanitizantes químicos, né? E aí os principais sanitizantes é o ácido peracético, né? Compostos de iodo, tipo iodofor, peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, compostos à base de fenol e compostos à base de cloro. Tá? Então, esses seriam os principais sanitizantes químicos que a gente utiliza na área de alimentos. Então, vamos falar um pouquinho de cada um desses sanitizantes. O ácido peracético ele é muito utilizado na indústria de alimentos, principalmente para fazer a sanitização. Na verdade, o ácido peracético é utilizado para a sanitização de quase tudo. Tanto de tanques, de mangueiras, ele é utilizado para fazer sanitização de superfícies, de pisos, de bancadas. Então, ele é um agente sanitizante muito utilizado, tá? Só que ele tem alguns problemas, o ácido peracético, que ele pode provocar irritação, né, principalmente na hora de preparar a solução, que ela é muito irritante, e também, numa solução concentrada, ela pode provocar um tipo de queimadura química, tá? E também ele pode transmitir algum odor indesejado.
Ele não é muito utilizado como um sanitizante doméstico, mas na área da indústria, principalmente em agroindústria, ele é muito utilizado. Quem faz cerveja em casa, ou quem uma vez já se arriscou a fazer bebidas, algumas vezes pode ter utilizado ácido peracético. Fala, Gilvan, sei que teu pai Nunca faz cerveja. foi usado, viu? A gente faz aqui em casa, mas. Alô? Alô, 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 alô. Peraí. Alô, agora tô escutando. Ah, agora sim. Então, a gente faz cerveja aqui em casa, só que não usa essas coisas assim, né? Vocês devem estar usando iodo, então o álcool 70 para fazer essa Iodo, mistura. é. Iodo também é bastante comum, né? Ácido peracético, na verdade, para quem faz produção caseira, talvez não seja tão utilizado, mas ele é mais A utilizado na área de intenção indústria. aqui é feita de iodo mesmo, né? Iodo para todas as garrafas. Sim, sim. E em todos os equipamentos, né? É. As pessoas não utilizam o ácido peracético nessas produções caseiras porque o ácido peracético ele é muito, ele irrita muito, né? Uhum, Preparar a solução de ácido peracético, tu diluir fazer aquela solução, ele é muito, ele irrita o olho, irrita o nariz, então tu tem que ter alguns equipamentos para poder manusear. Por isso que é mais comum se usar o iodo. O iodo também é um outro sanitizante, né, que é o exemplo do iodofor, que é muito utilizado, que ele também vai ter um efeito bactericida, ele vai matar fungos, ele vai matar vírus, né? E ele consegue ser utilizado tanto para a sanitização de equipamentos, mangueiras, de tanques. Ele é muito utilizado na área de indústria, né? Aí quando eu falo também em indústria caseira, os processos caseiros de elaboração de bebidas. E ele não é muito, ele não irrita utilizar. O Giovanni deve ter utilizado, já deve ter limpado uma garrafa, ele não, se tu for fazer uma solução, diluir uma solução, ele não vai dar uma ardência no olho, né? uhum, Quando estiver preparando a solução. Só que ele tem os problemas que ele pode transferir, dependendo do tipo do alimento e da concentração que tu usa, ele pode transferir um pouco de odor e também ele pode tingir os equipamentos. Então, fica tudo amarelado, né? Os sim. equipamentos tudo ficam amarelados. Mas ele é muito bom para fazer a sanitização desses equipamentos. Com base de fenol, são substâncias que já não são muito comuns para limpeza doméstica e também na indústria. Eles não são tão utilizados porque eles são muito tóxicos. Mas eles são muito eficientes como bactericida, né, para matar bactérias, matar fungos e vírus, né. E eles são, não sei se vocês já viram uma substância que agora eu tô com iodofor na cabeça, que é a base de fenol, tem daqui a pouco me vem. Eu uso em casa para lavar roupa, né, eu misturo, diluo ele em água, deixo a roupa de molho, e aí depois eu lavo a minha roupa com ele, né? Porque como eu viajo, eu fico a semana fora e eu lavo roupa só no final de semana, eu gosto de fazer essa limpeza com bactericida, até para ajudar a eliminar cheiro de roupa. Eu tô com formaldeído agora na cabeça, não é o iodofor. Daqui a pouco vem o nome do composto. Tá. Outro composto que é mais utilizado na indústria, né, que daí ele já é bem usado principalmente para fazer limpeza de pisos, paredes, de superfícies, de tanques, é composto de amônia quaternária, né, porque ele quase não tem nenhuma limitação, né, ele não é tóxico, não tem muitos problemas, e ele é muito eficiente como bactericida, no controle de fungos, então, e ele não ataca o material quando é utilizado. Então, esses sanitizantes que vocês vão, se algum dia vocês forem até para limpeza de galpão, limpeza de aviário, a maioria deles tem como princípio ativo a amônia quaternária. E por fim, o sanitizante que é mais comumente utilizado em casa são aqueles à base de cloro, né, são os hipocloritos.
Então, o hipoclorito, que é a quiboa, né, a clorofina, que tem outros nomes, tem cândida também é chamado. Então, tem vários, diferentes regiões do país têm o seu nome diferente do hipoclorito, né? Que é um produto à base de cloro, que ele quase não tem problemas no manuseio. Claro que tem um certo nível de ser corrosivo, ele pode ter odores, mas ele é muito pouco tóxico no seu manuseio. Claro que tem o inconveniente de manchar roupa, coisa que tem que tomar alguns cuidados com o seu uso, mas ele é muito eficiente para fazer a sanitização em casa. Então, sanitização de pisos, de utensílios, fazer processo de sanitização de frutos, né, de alimentos, a gente utiliza soluções à base de cloro para fazer a limpeza. Claro que existem diferentes concentrações de cloro que são usadas. Eu vou discutir com vocês essas concentrações de cloros nas próximas 2 aulas. Então, para determinado tipo de uso, vai ter um determinado tipo de concentração a ser utilizada. A gente não vai falar muito nas nossas próximas aulas sobre esses outros sanitizantes que são mais industriais, né? O ácido peracético, os compostos fenólicos, até o iodo, né? Nem amônia quaternária, mas eu vou explicar para vocês como a gente dilui o iodo em água, então como preparar soluções para fazer limpeza de diferentes tipos de superfície, parede, utensílios, né? Então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, tá? E aí, os desinfetantes. Então, nós temos os sanitizantes aqui, que vão reduzir a carga microbiana, e os desinfetantes. Bom, os sanitizantes, eles são mais utilizados para limpeza de superfícies, né? Então, se eu for limpar um piso, se eu for limpar uma parede, se eu for limpar uma bancada, né? Então, eu vou utilizar um sanitizante. Então, eu vou usar cloro para limpar o piso da minha casa. Eu vou usar o cloro para limpar um tanque de lavar roupa, alguma coisa assim. Então, eu vou usar o cloro para fazer esse tipo de limpeza. Já os desinfetantes, esses desinfetantes químicos, nós vamos utilizar para limpar pequenos utensílios, né? Então, no momento que eu estiver manipulando um alimento para fazer o processamento desse alimento, eu posso, antes de fazer a manipulação, passar álcool 70, né? Então, eu posso passar um álcool 70 numa faca, no qual eu limpei com água e detergente, e depois eu vou fazer usar um desinfetante para remover todos os micro-organismos que podem estar presentes nessa faca. E utilizar essa faca para fazer um corte de carne. Então, eu estou adotando um procedimento de higienização. Tá? Então, esses desinfetantes, eles são mais utilizados para pequenos utensílios, pequenos objetos. Então, eu trouxe aqui o exemplo de dois, né, o glutaraldeído, que ele era utilizado principalmente na área da saúde para fazer a desinfestação de equipamentos, mas só que, como ele é muito tóxico e ele é alergênico, o seu uso está sendo descontinuado. E para atividade doméstica e para o serviço de alimentação, então a gente utiliza geralmente o álcool como desinfetante. Então, para fazer uma desinfestação de um utensílio, a gente vai passar álcool 70, né? Passa álcool 70 nele e faz a desinfestação. Então, vamos voltar aqui para os nossos conhecimentos aqui. Tá. Então, um procedimento de higiene, ele tem que ter uma etapa de limpeza e desinfecção. Então, eu quero perguntar para qualquer um de vocês que queira falar, com aquilo que a gente discutiu agora, como é que a gente faria um processo de higienização de um determinado utensílio doméstico em casa, né? Pode ser uma panela, uma faca, uma tesoura. Como é que a gente iria fazer esse processo de higienização? Pessoal.
Tô aqui. Vai lá, O João. povo responde um pouco também. Então, vamos instigar alguém aqui. Ah, Maria, 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 Tô aqui. Eu como tô é que, aqui. com isso que a gente Eu, discutiu hoje, como é que a gente faria assim, higienização, então? eu estava pensando, por exemplo, numa faca, né? Perfeito. Que a gente higieniza com uma esponja, com detergente. Tem que remover aquelas sujeiras que ficam entre a faca, entre o metal e o cabo, que sempre fica aquela sujeira. E o cabo, se for de plástico, eu não sei, eu coloquei o outro dia aqui em casa numa solução com quibua, porque estava começando a ficar amarelado. Eu acredito que com o tempo ele começa a ficar amarelado, a mesma coisa que a tábua de corte, a placa de corte, né? Que ela Sim, começa a ficar amarelada e mais escurinha e mais feinha. Então, sei lá, eu passo que boa e depois lavo com detergente e demais, enxáguo, deixo com um pouco com que boa e depois enxáguo de novo. Eu não sei se está certo. As placas de corte, como tem aqueles cortes que já foram marcados há muito tempo, eles juntam realmente muita sujeira, muitos restos de comida, sobretudo quando corta frango, carne. perfeito. As placas de corte, de tempo em tempo, elas têm que ser substituídas, né? Ah, Uhum. então, se ela está apresentando cortes e está apresentando acúmulo de carne, né, o ideal é substituir ela. A gente consegue fazer um processo de higiene, mas vai ter um determinado momento de tanto que a gente passa a faca em cima da placa, que vai formando suco e cortando a faca, ali vai acumulando o resto de carne, sangue, gordura, e vai formando um biofilme ali dentro daquele suco, tá? Então, o ideal não é, é trocar as placas de tempos em tempos, tá? Como é que a gente faria a higienização dessa placa, por exemplo? A primeira, a gente tirando pressupondo que a gente vai utilizar uma placa já higienizada, né? Então a gente fez o procedimento de corte de carne e depois de fazer o corte da carne ali, nós vamos higienizar ela. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente tem que fazer uma limpeza. Então a gente vai pegar água corrente, a gente vai pegar, pode utilizar uma esponja, né? E essa esponja a gente vai, junto com a água, a gente vai remover o excesso. Posteriormente, a gente vai utilizar um detergente, né? Então um detergente neutro. Esse detergente neutro a gente vai passar sobre a placa, tá? Então, passando sobre essa placa, a gente vai remover todas as sujeiras, essas carnes que ficaram ali. Posteriormente a isso, nós vamos enxaguar essa placa, tá? A tábua de carne, e nós vamos utilizar então um sanitizante. Pode ser o hipoclorito, sim, tu pode deixar a placa de molho no hipoclorito por um determinado tempo, não tem problema. Pode utilizar água quente, se ela aguentar, tolerar água quente, pode, ou pode aplicar álcool 70. Então, isso são todos procedimentos que podem ser utilizados. O problema um pouco de utilizar o hipoclorito é que pode deixar algum resíduo de odor na placa. Então, é necessário fazer um segundo enxágue nessa placa, tá? Mas já o álcool 70 não é necessário. Com o tempo, mesmo fazendo a higienização correta da placa, ela vai passando pelos cortes, esses cortes vão ficar mais profundos e vai acabar ficando mais difícil de manter essa placa limpa. Então, é necessário que troque a placa quando chegar num ponto que a gente não consegue, a gente vê que ela está toda cortada, que ela estiver formando, ocorrer a formação de biofilmes, o ideal é se trocar. Tá, Maria? Sim, entendi. Entendeu? Uhum. Tá. Alguém quer sugerir mais alguma coisa de como posso fazer o processo de higienização? Por favor, pessoal, senão eu só falo sozinho. Vamos chamar a Elizabeth.
Elizabeth. Alô? Fala. Só Tudo porque bem? hoje eu não queria falar, né? Pode falar, professor. Então, Elizabeth, me dê um exemplo de como eu posso fazer um processo de higienização em algum utensílio doméstico. Assim. Tá. Vamos. Pode ser a panela, né? Que o professor Pode ser falou panela. Pode ser bastante. panela. Tá. Primeiro a gente tem que fazer a parte da limpeza, né? Claro. Que é eliminar primeiro os resíduos mais superficial ali, né? Eu Uhum. posso começar já, posso também esquentar ela com a sujeira ali no fogo para soltar mais fácil? Posso, né? Pode. Se ajuda a remover, sim. Pode. Dependendo, que às Sim, vezes tem muita gordura, ajuda. sim, tá. Então vou fazer esse procedimento para facilitar depois na limpeza com o detergente, né? Aí tiro a água, faço a limpeza com o detergente, aí enxago, aí depois eu vou para a parte da desinfecção ou sanitização, né? Perfeito. Que aí eu posso usar qualquer dos produtos que o professor falou lá, né? Do É, hipoclorito, do. aí tem que pensar de acordo com o tipo de produto. Tá, com o tipo Com de o tipo de produto. sujeira. Com tipo de sujeira, porque tem alguns produtos para fazer sanitização que a gente que não são tão indicados para, por exemplo, limpar uma panela. Aham, tá. Tá? Entendi. Então, como é que tu iria sanitizar essa panela? Saber, tô ligado. Tu pode usar álcool 70, tá? Tu Sim, pode fazer, tu pode uma- aspergir álcool 70 nele, né, depois de limpo, ou sim, tu poderia talvez passar água quente, né, numa tá, panela, né? tá, entendi. Aí depois de passar água quente ou álcool, aí depois eu faço o enxágue, né? Isso. Direitinho para tirar o- os resíduos do álcool, coisa assim, para não ficar depois na utilização não pegar gosto nada no alimento, né? Isso, tu pode fazer um segundo enxágue para retirar o sanitizante. Mas o álcool 70, como ele evapora, não tem necessidade de fazer enxágue, tá? Tá, entendi. Aí o álcool 70 a gente não usa, a gente não faz enxágue dele, tá? É que Se nem fosse. Oi? agora pensando aqui que na pandemia a gente usa muito álcool 70 nas mãos. E, tipo, então, se eu boto ele, tipo, eu não preciso ir lá lavar a mão se eu quiser tocar em algum alimento, não vai passar nada pra ele. Ou como a mão tipo, absorve a pele, Não, o álcool 70 ele evaporar. quando tu usa o álcool 70 nas mãos, tu vai destruir todos os micro-organismos onde o álcool 70 entrou em contato. Então ele vai limpar. Só que daí é um outro conceito, né? Nem desinfecção, nem sanitização, tá? Tem um outro conceito que eu não vou falar o que porque Sim, sim, sim. mas Não na vou mão, quando a prolongar. gente passa álcool 70 nas mãos, ele vai matar todos os micro-organismos que estariam. Onde entrou em contato o álcool 70, ele vai matar, tá? Então, só que, claro, o ideal é tu lavar as mãos frequentemente, né? Então, tu lavar com água e sabão, ele vai ter um bom efeito para reduzir carga de vírus nas mãos, né? Então, carga microbiana. Mas para sanitizar, né, tu passa álcool 70, tá? Deixa eu ver, desinfecção. Perfeito. Então, eu acho que vocês conseguiram entender essa lógica do processo de higiene, né? Que a gente precisa fazer uma limpeza e adotar um processo de sanitização. Para o uso doméstico. Oi? E também tem essa que a gente tava comentando de lavar as mãos, não adianta lavar, tipo, o produto e vir com a mão suja e botar no equipamento para contaminar depois o alimento também. Não, não. Tu tem o manipulador, a pessoa que vai manipular o alimento, ele também tem que passar por um procedimento de higiene, né? Então ele tem que higienizar as mãos, ele tem que. Isso a gente vai falar não na próxima aula, na outra, né? São os métodos de higienização das pessoas. Mas agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. E como é que eu vou secar essa panela?
Ao natural? Putz, a minha mãe seca no fogo, no fogão, esquentando. Pode ser, não tem É uma problema. boa. Ou secar no natural, né? Em uma cozinha industrial, claro que não vai se usar um fogão industrial para secar a panela, porque vai gastar gás, né? Porque imagina, caldeirões e caldeirões, né? Mas em casa, tu pode secar no fogão, não tem problema nenhum. Ou tu deixar secar ao natural. Geralmente a gente usa muitas vezes a gente usa pano de prato, né, para secar um prato ou secar utensílios. Mas o pano de prato, se a gente está pensando em higienizar algo, É a pior opção. é a pior opção, porque aquele pano de prato que fica ali 3 Acumula semanas, resíduo, né? ele acumula um monte de resíduo. Tu vai estar passando, depois de higienizar, sanitizar passar todo o processo de limpeza e higienização e tu vai secar ele. Imagina tu pegar um pano de prato, aí eu sequei um prato, aí depois eu fui pro outro prato. Aí eu vou estar contaminando um prato pro outro, entendeu? Aumentando Isso a se chama, carga de um pro outro. aumentando carga pro outro. Se chama contaminação cruzada. E é algo que a gente tem que evitar quando a gente está falando em higienização. Claro que ele vai secar rápido, mas ele não é a melhor forma de manter a higiene do utensílio. Tá bom, pessoal? É isso. É isso. Então, se vocês forem olhar no Moodle, eu deixei um texto referente a esses conceitos da aula de hoje e também tem mais alguns exercícios para vocês fazerem, tá, pessoal? Então, acho que são 3 ou 4 exercícios só, pouquinha coisa. Eu peço, então, que vocês façam esses exercícios, né? E como eu falei, a participação de vocês eu vou avaliar com base no desenvolvimento das atividades, né? Então, se vocês não conseguirem participar na aula um dia, não tem problema, mas vocês devem assistir a videoaula e fazer os exercícios. Beleza. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Por mim, tudo certo. Eu queria perguntar, mas não a ver com a aula, sobre essas atividades mesmo. E, tipo, Pode tem perguntar. Ai, quase derrubei o celular. A primeira atividade a gente fez, tipo, já ganhando a pontuação direto, né? E aí a segunda, a terceira, começou a vir questões abertas. Isso, eu E, fiz tipo, questões abertas para vocês escreverem. Eu ainda não corrigi. Na verdade, essas questões abertas eu tenho que ler e dar a nota ainda. Até só isso que eu queria saber. O professor então vai começar a ler e vai começar a Eu vou colocar a pontuação ali para Isso, nós. isso, isso. Vou começar ali e vou dar pontuação aqui. Tô meio atrapalhadinho aqui e não consegui corrigir os trabalhos. E pior que eu tenho de vocês para corrigir. Eu tenho de uma disciplina duas disciplinas de microbiologia para corrigir também. Então, Nossa, tem muita coisa acumulada. trabalho. Não, da semana Faz parte, faz parte, faz parte. faz parte, faz parte. Faz parte. Então, pessoal, ficaram com dúvida alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa a mais? Tranquilo. Tranquilo? Não, tudo certo. Beleza. Beleza, então, pessoal, então até a próxima aula, tá? Aí, na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre os processos de higiene, né? Então, tanto processos de higiene em no ambiente, nos utensílios, equipamentos, e eu vou tentar direcionar como a gente falou, para higiene tanto de serviços de alimento, como para higiene doméstica e prevenção ao Covid. Então, vou tentar dar esses 3 focos na aula para a gente fazer a discussão. Beleza. Tá legal, pessoal? Então, um Falou. abraço para vocês. Boa noite. Boa noite, boa semana para todos. Se cuidem. Obrigado igualmente. Tchau, boa semana. Tchau, boa semana, Maria.